Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais um tutorial de CorelDRAW. Nesse tutorial eu vou estar ensinando a vocês algumas dicas e macetes que podem ajudar bastante no processo aí para quem trabalha no CorelDRAW, seja para iniciante ou para quem não tem muito conhecimento ainda. Inicialmente então eu vou vir aqui criar um novo documento, nesta aba aqui. Temos aqui o nosso novo documento, então, uma folha em branco. Eu vou explicar um pouquinho essa parte aqui, ó, que aos poucos, então, no decorrer do tempo, eu vou montando os tutoriais e a gente vai explicando aqui cada barra e cada uma das ferramentas que o Corel apresenta que a gente pode estar trabalhando e aprendendo bastante. E hoje eu vou ficar aqui, ó, mais nessa parte aqui abaixo, como vocês podem ver aqui. Vou começar por aqui, ó. Essa região aqui, eu tenho então os tamanhos das folhas e dos materiais que eu posso estar trabalhando dentro do Corel, que vai de A4, A5, A3, ou você pode personalizar, clicando aqui você pode então personalizar o tamanho que você queira trabalhar. Temos aqui para banners, the web, vem bastante aqui material, configurações aqui pré-determinadas do Corel, que você pode estar trabalhando aí, então para agilizar aí seus projetos, tanto web como gráficos. E aqui, nessa região aqui, a gente pode então, como eu disse, estar personalizando o tamanho. Por exemplo, aqui eu vou deixar um tamanho de 100 milímetros por 100 milímetros. Vejo que ele vai ficar aqui, ó, totalmente quadradinho aqui a minha folha. Caso você queira voltar, é só escolher aqui novamente A4. Ele vai deixar aqui como de padrão, então, a nossa folha A4. Aqui do lado eu tenho o formato retrato ou paisagem, que vai mudar só a posição da minha folha, deitada ou em pé. Aqui do lado, pessoal, isso aqui muita gente mexe, mas muita gente nem sabe para que serve esses dois ícones aqui. Ó. Eu vou explicar é o seguinte. Ele serve pelo seguinte fato, que vocês trabalharem aqui, ó, vamos dizer, com mais de uma página. Por exemplo, aqui eu vou inserir uma página nova aqui. E como vocês podem ver aqui, ó, eu estou trabalhando então com o mesmo formato de folhas. Se eu trocar aqui, por exemplo, aqui eu vou usar o A5 na primeira página. Se eu voltar aqui, ó, na página 2, perceba que eu estou com a A4. Por quê? Esta opção aqui, ó, aplique tamanho de página à página atual somente. Então, significa que se eu escolher aqui um padrão do estilo de folha, ele vai ser aplicado apenas à página que eu estou trabalhando. Agora, se eu clicar aqui e eu escolher aqui um padrão, por exemplo, de A3, ele vai aplicar em ambas as páginas, tanto aqui na primeira como aqui na página 2 também que eu estiver trabalhando. Lembre-se então dessa dica aqui. Aqui nós temos as unidades que a gente pode estar trabalhando, que temos aqui várias unidades, polegadas, milímetros, pixels, que é a mais usada até dentro da web, é pixel. E agora, se você for trabalhar com material gráfico, que vai para gráfico e tal, a gente trabalha, é mais comum ver trabalhos então em milímetros ou centímetros. Também temos a opção, claro, de metros, se a gente for trabalhar com, por exemplo, uma plotagem, algo maior, a gente pode trabalhar então também com metros. Aqui nós temos uma opção bastante interessante, que pouca gente sabe. Isso aqui é o espaçamento, que é a medida de espaçamento então, que a gente pode estar dando aqui entre objetos que a gente estiver trabalhando dentro do Corel. Por exemplo, aqui, eu vou criar então esse quadradinho, vou aplicar uma cor nele aqui, ó. Repare que se eu apertar aqui no teclado o movimento aqui para baixo, ó, é quase imperceptível. Até vou aproximar mais aqui, ó. Pouca coisa você nota aqui. Até vou criar mais um objeto para a gente estar vendo aqui, tendo uma noção melhor. Ops, deixa eu trazer ele aqui, ó. Vou deixar ele aqui, ó. Perceba então que eu vou tentar aproximar, ó. Ele vai trazendo milímetro por milímetro, ó. Agora isso aqui a gente pode alterar, vou botar 10, por exemplo. E agora, ó, quando eu colocar aqui para movimentar para baixo pelo teclado, ó, ele vai trazer aqui em 10 milímetros à frente ou 10 milímetros acima. Ó. Para o lado também, como você pode ver aqui. Ó. Isso então é que serve essa função aqui, ó, que é a distância do deslocamento então, dos objetos.
Aqui tem uma outra coisa interessante. O que isso aqui significa? Isso aqui é a parte que envolve mais a duplicação de objetos. Por exemplo, aqui, ó, vou duplicar esse objeto. Vou dar um Ctrl D e vai duplicar. Vou trocar de cor aqui. Perceba aqui, ó, que ele deu 5 milímetros para cima e para o lado aqui, ó, como você pode ver. Ó. Se você não quer que isso aconteça, você simplesmente vem aqui nesta opção, clicando na folha, que ele vai revelar aqui de volta, e vamos colocar 0 para ambas. Ó. Agora eu vou duplicar Ctrl D, perceba então que ele não se movimentou. Ó. Ele está exatamente em cima do meu objeto. Eu vou tirar aqui para o lado, ó. Está aqui então meu objeto atrás. Outra coisa interessante aqui é algumas funções aqui que a gente pode estar trabalhando com teclas de atalho. Por exemplo, eu vou selecionar aqui esses dois objetos. Perceba que eu posso dar o zoom aqui com o scroll do mouse, como você pode ver, ó. Levando o mouse no objeto, ele já vai direcionando então exatamente para o lugar onde ele vai dar um pan aqui, ou um zoom na imagem, ok? Mas também a gente pode estar apertando aqui F4, que ele vai dar um pan deixar aqui, ó, em toda a próxima tela, todos os objetos que a gente vai trabalhando dentro do Corel. Por exemplo, você está perdido aqui, perdeu a cena, por exemplo, que isso é muito comum acontecer dentro do Corel. Perdi a cena, vou dar um F4, ele vai colocar exatamente de volta aqui, ó. Então, caso você perdeu a tela ou diminuiu, não sabe o que aconteceu, dá um F4 que ele vai dar um close aqui de volta nos objetos. Outra coisa importante é o F2. F2, clicando aqui no F2 do teclado, aparece já lupinha, ó, que você pode estar aqui aumentando, ou com o scroll do mouse mesmo, já fica acionado, como você pode ver, ou também você pode vir aqui no F3, que ele dá um pan aqui geral na folha, ó. Como você pode ver, ó, ele vai dando um zoom de volta, um zoom menos, ó. Ele vai trabalhando aqui até infinito. Agora aqui eu volto de novo, F4, ele volta aqui todos os objetos na cena de novo. Isso então basicamente é então as ferramentas básicas que a gente vai estar usando aqui em cima. Agora umas dicas que eu quero deixar para você é o seguinte, você pode estar criando aqui os objetos e clonando eles de forma contínua. Por exemplo aqui, vou dar um Ctrl D e vou arrastar esse objeto aqui, ó. Vou deixar essa distância. Na medida que eu der Ctrl D, ele vai fazendo cópias com exatamente a mesma distância que eu fiz o primeiro. Assim também você pode fazer com vários objetos, selecionando todos os objetos, dando um Ctrl D só e arrastando aqui para cima. Ó. E dando Ctrl D, ó, ele vai fazendo aqui então a réplica então de vários objetos com a mesma distância, tudo certinho, sem você ter problemas que muitas vezes a gente quer fazer, vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Muitas vezes quando você não tem essa ideia, você quer dar um Ctrl D, aí quer puxar aqui, só que ele não vai ficar uma distância legal, vai ficar um diferente do outro. Assim você pode fazer então com que fique uma distância então permanente e exatamente igual a que você configurou então de início. Outra coisa importante é que se segurarmos a tecla Ctrl, o objeto aqui, ó, ele fica posicionado aqui tanto na vertical, exatamente onde ele tem que ficar, ou na horizontal aqui, a gente pode estar subindo também, ó. Ele não vai ter esse ângulo aqui, ó, como se quando a gente está com o mouse com o Ctrl solto, a gente fazer isso aqui, a gente pode fazer em vários ângulos aqui, ó. A movimentação, já segurando o Ctrl, apenas você consegue fazer essa movimentação horizontal e vertical. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Outra coisa interessante também, muitas vezes você quer deixar o objeto centralizado. Aí muitas pessoas perguntam, como eu deixo o objeto centralizado? É bem simples, você pode vir aqui, apertar a tecla P do teclado e ele vai centrar o objeto exatamente aqui no centro da nossa folha. Isso eu uso bastante e creio que vocês também vão usar bastante com o tempo.
Uma coisa bastante interessante também é aqui, ó, o alinhamento, ó. Isso aqui é bem interessante você saber, ou se não estiver ligado, que é bom vocês ligarem, pelo menos aqui, ó, esses dois, essas duas opções aqui, objeto e página. Por quê? Porque, por exemplo, aqui você quer arrastar o objeto e quer que ela fique exatamente aqui na ponta aqui da página, ó. Ele vai dar esse sinal aqui, ó, que vai significar então que ele deu exatamente em cima ali no final da nossa página. Por exemplo, também, outra coisa que acontece bastante, o objeto. Vou criar aqui um novo objeto. Segurando o Ctrl, eu crio aqui, ó, um círculo perfeito. Segurando o Ctrl e arrastando com o mouse. Assim como também serve para qualquer um dos objetos que a gente pode ir criando aqui, ó. Quadrado também, a gente pode criar um quadrado perfeito. Agora eu quero voltar aqui a essa opção. Se eu clicar então no objeto e isso aqui tiver selecionado, ó, por exemplo aqui, ó, vejo que o objeto está selecionado. Significa então que ele vai trazer aqui, ó, exatamente ao centro do meu objeto, ou aqui, ó, ele vai aparecer aqui o nó. Quando aparecer esse nó aqui, ó, é sinal que ele está exatamente centralizado aqui a pontinha então no meu objeto. Ele vai trabalhar então mais com essa parte de objetos dentro do posicionamento aqui dos objetos voltados ao objeto então que você está trabalhando. Outra coisa bastante interessante é essa parte que é a diretriz. O que são as diretrizes? São as coordenadas aqui da régua, ó, que a gente clicando com o botão direito do mouse, ou melhor, botão esquerdo, a gente pode estar arrastando aqui, ó, essas são as diretrizes. E o que acontece se a gente tiver essa opção aqui marcada, é que a gente pode também estar centralizando os nossos objetos aqui nas diretrizes, ó, trabalhando diretamente com elas aqui também, ó. Que isso ajuda bastante quando a gente tem que alinhar algum objeto, ou na criação de um rótulo, qualquer outra coisa que a gente estiver trabalhando, a gente pode estar brincando aí, trabalhando bastante com as diretrizes, que elas vão ajudar bastante no processo de alinhamento dos objetos. Por enquanto é isso então, pessoal. Valeu, até a próxima e até o próximo tutorial. Um abraço.